Toda mulher, toda mulher. Estamos de volta com Toda Mulher, hoje conversando sobre feminicídio, uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, em que a vítima é morta pelo simples fato de ser mulher. Estamos de volta e eu queria voltar justamente do gancho da deputada, que com os dados a gente observa que existem avanços, tem a Lei Maria da Penha, mas ainda existe muita falta de conhecimento, não apenas da vítima, pelos que os dados mostram, da própria sociedade, né? Muitas vezes a gente escuta, mas ela escolheu, por que ela não se liberta? Se ele é violento, se ela sofreu uma agressão, porque a gente sabe que em muitos casos também pode acontecer. Um dia foi um aperto no braço, um mês depois foi um tapa, e as agressões vão tomando uma maior proporção, até infelizmente, de repente, o homicídio mesmo, mas ainda assim foi a vítima que não conseguiu se libertar. Existe, Bárbara, muitos dados que comprovam isso nessas pesquisas do dossiê Mulher? Sem dúvida, Marieta. O feminicídio ele é um crime que tem história, né? O que a gente apurou nessas vítimas de 2019 é que mais da metade delas, 58%, já haviam sofrido alguma agressão do próprio autor do crime, né? Do próprio homem que a matou, assim. E sendo que dessas, a maioria não fez nenhum registro, não fez nenhuma denúncia, não procurou ajuda. Por quê? Como a deputada estava falando antes, a gente vive numa sociedade muito machista, né? Em que a mulher é vista como um objeto, como posse do homem, né? No relacionamento. Então, às vezes, a gente não se dá conta de que a gente já está sofrendo violência, né? E porque dessas violências que essas mulheres que foram mortas pelos seus companheiros e ex-companheiros já haviam sofrido, a gente está falando de lesão corporal, ou seja, de agressões físicas, a gente está falando de ameaças de morte. Então, assim, a gente tinha como, né, tentar evitar isso antes, mas acho que falta muito essa coisa da conscientização de que a mulher está sendo vítima, né, de que aquilo que ela está sofrendo é crime, que aquilo pode ser denunciado, deve ser registrado, né? Esse trabalho de conscientização da sociedade, da mulher e do homem, claro, é muito importante ainda, né? Deputada, a senhora tem, além de vice-presidente da CPI do feminicídio e essa atuação incrível no combate à violência contra a mulher, a senhora tem inúmeros projetos. A minha pergunta é: existe uma relação do aumento de mulheres no parlamento, na política? Há uns meses atrás a gente gravou um programa com a deputada Marta Rocha, falando justamente da falta de bancada feminina na política, o motivo. Isso seria uma forma de impulsionar mais projetos, mais pesquisas e mais atuações firmes contra toda e qualquer violência contra a mulher? Eu poderia dizer para você que, sem dúvida, mas a gente precisa fazer um recorte nesse sentido. Não é porque uma mulher está no poder que ela vai efetivamente atuar para a defesa das mulheres. Isso precisa ficar muito nítido para quem nos ouve, né? Não basta ser mulher. É preciso estar imbuída dessa consciência. E isso é um processo. Isso não é, né, num passe de mágica. É preciso, assim como os processos de violação, né, eles não são imediatamente percebidos, Bárbara acabava de falar isso, né, confirmando o que eu disse, eles não são imediatamente percebidos, também o fazer da política é muito impregnado por uma lógica masculina e masculinista de poder. Então, é preciso que a gente vá atuando cada vez mais nesse processo de despertamento das mulheres para a necessidade de nós produzirmos mais respostas para toda a sociedade, obviamente, mas para as mulheres. Agora, é inegável que mais mulheres ocupando espaços importantes, está aí uma estatística, né, que olha e se debruça para dados, né, de violência, obviamente, mas que vai ter um olhar diferenciado quando esses dados são referentes a mulheres,
mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres, né? O feminino, né? Como a gente compreende. Somente pessoas com essa sensibilidade, mulheres com essa sensibilidade, que vão pensar em recortar por classe, gênero e raça, por exemplo, que vão perceber que as mulheres negras, quanto mais, né, escura for a cor da sua pele, os processos de violência são mais atrozes contra essas mulheres, né? As violências são percebidas em diversas dimensões em sociedade. Obviamente que a presença das mulheres nos parlamentos, né, e nos executivos vai denotar uma ação maior em relação a esse tema. Mas eu quero dizer que a gente não pode generalizar, porque a gente tem mulheres que atuam, inclusive, para que hajam retrocessos em ganhos que as mulheres que lutaram para que mulheres estivessem nesse espaço conquistaram. Então, a gente precisa ainda, infelizmente, século XXI, lutar muito, Marieta e Bárbara, para que a gente possa consolidar uma sociedade que pense no feminino, né? E pensar no feminino é pensar no cuidado de toda a sociedade, né? É pensar na responsabilidade que a gente tem em garantir uma vida respeitosa, né? A historiadora Mary Del Priore, ela diz que no Brasil a violência contra a mulher é uma epidemia, uma realidade, uma constatação muito triste para a gente, né? Perceber essa violência contra as mulheres em estado bruto, naturalizada todos os dias. É impossível que uma mulher transgênero só consiga viver até os 35 anos. É impossível que a gente tenha a maioria das vítimas, mais de 43%, Bárbara sabe disso, mortas dentro da sua casa, na frente dos seus filhos, né? Eu preciso, só para finalizar minha fala, a mãe de uma amiga foi morta agora na pandemia pelo ex-companheiro, porque ela foi atendê-lo, porque ele dizia estar com fome, porque ficou desempregado. E ela falou, nós não temos mais nenhum relacionamento, mas eu não vou deixar de atender, de socorrer. E ela foi para socorrê-lo com alimentação, e ela foi morta por ele, e ele ainda ligou para as filhas dela para irem buscar o corpo. Né? Uma mulher moradora do Morro de Salgueiro, na Tijuca. Deputada, Então, com essa sua fala, a gente vê que quanto mais a gente tem necessidade de falar sobre o assunto, de mostrar o assunto, e aí, enquanto eu estava lendo o dossiê, eu fiz um balanço, Bárbara, me corrija se eu estiver errada, que é mais do que combater, é crime, precisa se denunciar, que temos órgãos, temos canais, não apenas vítimas, não apenas parentes ou amigos, qualquer pessoa que presencie ou ache que existe uma violência, é preciso denunciar, mas pelo que eu estou percebendo na fala de ambas, de vocês duas, da deputada enquanto parlamentar e você, Bárbara, enquanto coordenadora desse instituto, que faz esse levantamento bastante completo, que é a conscientização, acima de tudo. Exatamente. Que vai muito ao que a deputada estava falando. Mulheres precisam ter primeiro a consciência, porque, infelizmente, muitas vezes não é porque somos mulheres que temos essa consciência, que precisamos abraçar o feminino, da trans, da lésbica, do universo feminino. Me corrija, Bárbara, se eu estiver errada nessa análise que eu fiz lendo o dossiê. Não, tá perfeito, é exatamente isso, porque a gente observa, assim, é um ciclo de violência, né? Às vezes começa com hábitos que a gente considera normais, estamos acostumados, né, de gerações e gerações machistas e que tornam essa violência como um comportamento normal, e não é, né? E aí, então, não só a mulher tem que se conscientizar que ela está sendo vítima, que ela está sendo agredida, mas também os homens têm que entender que essa atitude não é aceita, não pode ser aceita, que isso que eles estão fazendo é crime, muitas vezes, né?
Deputada, explica para a gente como que funciona essa lei que a senhora fez, que é o Código Vermelho, de denunciar, porque muitas vezes existe aqueles casos que existe a dependência ou financeira ou emocional e a denúncia não é feita, mas também existe o medo, a dificuldade de não saber como pedir ajuda, a quem pedir ajuda. O medo é constante, né? O medo é companheiro. É o companheiro mais assíduo, né, dessas mulheres, né? É constante. Porque tem uma série de questões, né? Tem a própria sobrevivência dessas mulheres, por isso o Estado precisa concorrer para que haja autonomia financeira dessas mulheres, para que elas possam se manter, porque na maioria das vezes elas convivem com medo, com pavor, né, e com o silêncio, porque precisam garantir a sobrevivência delas e dos seus filhos, né, e filhas. Então, a criação de um programa, não só, né, o código, né, que tem muita parceria com o que foi produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, foi um projeto muito dialogado com a Associação dos Magistrados e Magistradas aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque é isso, né? A gente teve o caso da juíza, a gente tem o caso de muitas mulheres, mas é necessário que a gente possa garantir programas. O Estado precisa garantir isso. O Estado tem mecanismos, o Estado tem a segurança pública, mas não só. A segurança pública não se reduz, por exemplo, ao reconhecimento, né, de que houve um crime efetivamente, que aquela figura vai ser retirada do convívio da sociedade. Mas o Estado precisa olhar, por exemplo, para decretos que ampliam a profusão de armas. Desses mais de 43% de mulheres que foram mortas em casa, grande parte delas foi morta por arma de fogo. Então, a gente está caminhando, né, a passos largos para um caos cada vez maior nesse sentido. Então, a possibilidade de que mais espaços possam ser espaços de acolhimento, uma simples farmácia, uma loja. Era isso que eu ia perguntar na prática, para quem está assistindo a gente, que ou sofre ou conhece alguém, como que funciona esse projeto na prática? O que eu posso fazer? Eu li que escrever um X vermelho, de preferência com... Explica na prática, deputada, como que funciona. Então, na prática eu estou sofrendo violência, eu percebi, eu sinto, eu estou sofrendo, eu fui queimada com cigarro, eu apanho, eu sou privada de alimento. Enfim, eu sinto que estou numa situação de violência. Estou indo à farmácia, estou indo ao supermercado, estou indo a uma loja, né? O que eu faço? Eu uso algum tipo de objeto. A gente fala batom, porque geralmente você tem batom, alguma coisa na cor vermelha, preferencialmente, tá? Preferencialmente não é só nesta cor. Não é exclusivamente. Não é exclusivamente, né? Ai, mas eu não tenho um vermelho. Vai, preto, rosa, bege. Faz um X na sua mão e mostra. Na hora que você for entregar o dinheiro ou qualquer coisa, aquela pessoa que está atendendo, ela vai perceber e vai dizer, olha, a senhora vem aqui comigo, que eu quero te mostrar esse outro produto, ou então, olha, tem esse aqui, leva essa pessoa para uma sala reservada e ali aciona, né, o 180, 190 e acolhe essa mulher. Deputada, infelizmente a gente está chegando ao final, mas antes de... Eu falei que passa muito rápido, a gente deveria... E sejam já convidadas para voltar, para a gente falar, para a gente se debruçar muito mais acerca desse assunto. Mas esse projeto também precisa da conscientização, porque imagina, tanto da vítima quanto de uma sociedade em geral. Porque se o atendente ou para quem a vítima mostrar não tiver nenhuma noção, vai achar aquilo estranho, mas vai dizer, uma mulher com alguma coisa na mão, pode até achar que a mulher é maluca. Então, assim, é uma necessidade de conscientização também, né? Por isso a criação do programa, né, com divulgação, né, reiterada, né, veiculada nos meios sobre o sinal, né, para que todo mundo saiba que aquele sinal passa a ser um código de socorro, de pedido de socorro. Bárbara, deputada, infelizmente nosso tempo é curto, mas já se sintam convidadas e eu agradeço imensamente pelos esclarecimentos e eu espero que quem esteja assistindo o nosso programa divulgue,
né? Porque é muito importante a conscientização, canais, nós não devemos nos calar, né? Omissão também é crime. Então, mais uma vez, muito obrigado. Toda mulher está sempre de portas abertas para assuntos, né, em prol da sociedade. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. Espero que tenham gostado dessa nossa troca de informações. Hoje falamos sobre feminicídio, seus registros e formas de combater esse crime. E o mais importante, denunciar. Não devemos nos calar. Acesse o site alerj.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.